Olha, eu vou falar para você que é casal, esposa, marido. A vida de casal, ela sofre desafios. Sofre desafio a ponto de uma separação, de não querer um ao outro. Pois eu quero te dizer que Deus muda essa história, tá? Ele muda a página quando os dois se unem num só propósito. E a nossa história pode ser a esperança que você está precisando. Exatamente. Fica conosco. Nós temos muitas experiências boas para contar para você. Pare tudo o que você está fazendo e dê um minutinho pra gente. Ouça o que nós temos para te contar. Nós vamos voltar já te dando tudo que a gente, as experiências que nós passamos, nós vamos colocar para você. Não é que você vai seguir isso, mas a gente vai dar um caminho, um norte para você seguir. E eu tenho certeza que Deus vai fazer a obra na sua vida, tá? Porque um dos maiores pilares hoje do mundo chama-se família. E é isso que nós somos. Sim. Beleza? Vamos começar contando para vocês como que a gente se conheceu. Para quem não me conhece, né, e vai conhecer agora, eu sou a Ilza Gomes. Eu tenho uma história muito bonita de música gospel, sou cantora evangélica. E nos anos 90 eu fiz uma participação especial com o meu pai, cantor Sebastião Santos. E nós gravamos um CD, gravamos disco na época, e foi um momento muito marcante. E nessa época eu fui convidada para cantar numa igreja Assembleia de Deus, em Campos dos Goytacazes, no bairro de Travessão. E foi aonde eu conheci o meu esposo. E vai, conta aí, amor. Então, foi uma coisa explicável, não inexplicável, porque Deus já estava mesmo formando nós dois, né, Pro? Uhum. E aí eu fui para um evento em Travessão. Chegando lá, eu fui para a igreja, eu deixei o evento que eu tinha que ir, e nesse evento foi que a gente se conheceu de uma maneira... Gente, eu nem dormi a noite, tão maravilhado. Foi para ir num casamento. Isso. E quando chegou lá, você ficou sabendo que ia ter ia ter um cantores, evento, né? na que igreja. No caso era eu, meu pai. Exatamente. E ele foi conhecer. Gente, coisa os maravilhosa. cantores. Foi o dia Chegou mais lá. feliz da minha vida, né? Saber que a minha esposa estava lá, sem saber. Deus, é isso que a gente quer mostrar para vocês. Deus prepara a gente, né? Aí você chegou, né? Então, eu cheguei, você veio, passou por mim, né? E aí eu falei, é ela. A é minha conversa esposa. dele foi, olha, eu queria saber como que eu faço para convidar vocês para cantar na minha igreja. Olha, Aí, vergonha. né? Você sabe, né, quais eram os planos. Na verdade, a intenção, né? Claro. Pegar meu telefone. Nem sei como é que eu fiz isso, gente. Eu era muito tímida. Assim como ela também, né? Mas Deus prepara a gente. E prepara a gente. Nós estamos caminhando hoje para 30 anos, né, Fê? Sim. 30 Nós anos. casamos em 1995. Isso aí. Um ano de namoro, um ano de noivado, terceiro ano casamos. Foi Isso aí. assim. Passamos por bons momentos Sim. no início. Eu tinha apenas 18 anos e meu esposo tinha 25. A gente viveu momentos bons, mas também vivemos momentos de aperto. Esse é o foco que a gente queria mostrar a vocês, tá? Nós tivemos um momento de separação, sim, tá? Nos separamos, isso aí Deus sabe e sabe todas as coisas. Nós dois fomos para o deserto, tá bom? Porque é lá que Deus cuida da gente. Pode muitos não entenderem. Eu né? creio que esse momento em que a gente resolveu se separar é porque em todos os casamentos existe fases, Deus é Deus. Da nossa vida em que a gente tem que parar, analisar e entender cada fase da nossa vida. E faltou amadurecimento da nossa parte. Verdade. A gente não estava se entendendo mais, não havia mais diálogo, não havia mais, digamos assim, respeito, né, entre nós.
as decisões que eu tomava era praticamente sem opinião. Chegamos a um ponto em que a gente não conseguia mais dialogar, a gente não conseguia mais olhar um para o outro como homem e mulher, entendeu? E eu posso até dizer que passamos por uma fase tão difícil que o amor esfriou de uma certa forma, que a gente ficamos muito distante dentro do casamento. É verdade, a realidade é essa. E esse é um dos primeiros sinais em que a gente tem que ficar atento, a falta de diálogo, Falta de diálogo entre um casal. Exatamente. E aí começou tudo, a nossa história. É aí que a gente tem que se preocupar e vigiar, porque é aí que a gente vê como que o inimigo trabalha em torno da família, né? Até então nós não tínhamos o Isaac, né? Que é o nosso filhão abençoado que Deus mandou. Mas aí a nossa separação também veio depois que ele chegou, né? Mas, gente, a gente está contando tudo isso, é bom falar isso, né, Fro? Porque a gente sabe que existem casais nesse patamar. Nós sabemos, né? Que tem muitos casais que estão passando pelo mesmo processo que a gente passou. E o objetivo desse vídeo é trazer uma esperança para você. Verdade. É trazer uma palavra de conforto e dizer para você que todas as fases ela é necessária para um amadurecimento. Nós precisamos muitas das vezes passar por algumas situações Exatamente. E ter a paciência, o discernimento, pedir ajuda a Deus, ser realmente cristãos verdadeiros para entender e buscar sabedoria do alto, sabedoria de Deus. Porque todos nós, seres humanos, passamos por momentos difíceis na nossa vida, de altos e baixos. E quando a gente está passando pelo deserto, é muito importante a gente parar, até mesmo nos silenciar e entender o processo, o porquê a gente está passando por isso. Verdade. Entender, porque nós estamos em constante mudança. Exatamente. Né? E isso que a minha esposa está falando é muito sério, tá? Nós estamos colocando isso agora aqui, Deus tocou no nosso coração, porque a gente tem se preocupado muito com as famílias, né, Fro? Sim. A gente está bem. Hoje nós estamos ótimos, passando pelo crivo do Senhor, pela prova, pelo deserto, estamos bem. Mas aí nós estamos bem, vamos ficar o bem só pra gente, Fro? Não, jamais. A gente quer expandir isso para você e mostrar como enfrentar esses desafios sem ter mesmo, gente, precisar de uma separação. E o que o nosso objetivo, né, desse vídeo é passar para vocês que esse momento em que a gente está passando por um deserto, nós não precisamos nos separar. Nós podemos parar, nos silenciar, entender, colocar as coisas no lugar, no seu devido lugar, mas sem tomar essa atitude tão séria de se separar, porque isso mexe com família, mexe com os filhos, a separação é algo que destruidor, na verdade. Né? E a palavra de Deus fala que o casal, ele não deve se separar nunca, em momento algum. Exatamente. Porque a dor é muito grande. Ele estilhaça, né? Ele desmancha toda a nossa vida. As circunstâncias, né? A gente passa por momentos desafiadores. Não é fácil, não é fácil. Não é fácil, não é brincadeira. O que a gente quer passar para você, casal, que está nesse momento, que está passando por um momento desse, que reveja. A gente vai passar aqui alguns vídeos, né? A gente vai passar muita coisa boa para você aqui, que se você absorver seu coração, né, para sua mente, tá? E você colocar em prática como nós colocamos, vocês veem que nós chegamos ao máximo da separação. E quando a gente chega nesse 3 anos separados, tá? Verdade. Infelizmente, a gente não teve essa sabedoria de ir até o final,
passar pelo processo junto, que eu falo que é um processo de conhecimento, né? São duas criações diferentes. Às vezes você casa com uma pessoa que não segue a mesma religião que você tem, né? Que você foi criada. São várias situações que é apresentado para o casal após o casamento. Na verdade, você só vai conhecer a pessoa que você casou depois do casamento. Você pode estar namorando 10 anos, né? Bastante tempo, mas você só vai conhecer depois que você passar para o dia a dia, a convivência do dia a dia, que faz toda a diferença, né? Então, essa separação que nós passamos distante um do outro durante 3 anos foi um processo muito difícil. Verdade. Nós tivemos experiências que, para falar a verdade, é muito difícil se reerguer, né? Na verdade, só mesmo com a misericórdia de Deus. E isso Ele teve conosco, né? Tivemos um amor incondicional de Deus para nossa vida. E hoje, gente, eu amo minha esposa, hoje sempre, a gente que não conseguir ver isso, o inimigo, ele coloca uma película, sei lá, um vendaval na nossa frente, que você não consegue ver que você ama aquela mulher, que aquela mulher te ama. Creio que a vida a dois, ela é algo que tem que ser construído todos os dias. É importante você manter o diálogo, é importante você liberar o perdão a todo momento, a gente sabe respeito, que é difícil, né? Mas tem que trabalhar isso. A parceria, a cumplicidade, você está construindo ali uma nova vida, uma nova história quando vai viver a dois. E o mais importante, você resolver tudo a dois. Você não ficar individual, naquela coisa de individual, ou também deixar famílias envolver no seu relacionamento, entendeu? E outra coisa também que faz com que o casamento seja destruído aos poucos é a vida financeira. A vida financeira é algo que você tem que ter muita sabedoria para lidar nessa situação da vida financeira. Exatamente. E além de ter sabedoria, você tem que ter paciência, tem que ter calma, tem que ter equilíbrio. E o mais importante, o Espírito Santo, ele tem que estar presente nessa hora, em todo momento. Que um desemprego de ambas as partes, hoje a mulher e o homem estão andando junto nisso, né? Causa um desconforto financeiramente. Então é nessa hora que a esposa dá o apoio ao marido, que o marido dá o apoio à esposa, apesar de que nós, homens, que temos que suprir as necessidades de uma casa, mas hoje eu louvo a Deus porque minha esposa trabalha. Minha gente ajuda muito, ajuda demais. Eu louvo a Deus por isso, porque é uma força, é algo que a gente junto, a gente consegue fazer muitas coisas, né? A nossa casa, o nosso carro, a nossa diversão, né? Agora, quando um tiver sem um emprego, você tem que ter calma, você mulher, apaziguar, calma, e partimos para a nossa fé. Entender o processo do momento. Não entrar em desespero, você tem que entender o porquê você está passando por essa situação, o que precisa ser analisado, o que precisa colocar no lugar. Porque às vezes a gente passa pelo deserto pelo simples fato da gente não estar conectado com Deus, não convidar Deus, o Espírito Santo, para repousar na sua casa, isso aí. Né? Fazer uma oração no lar, ler a Bíblia a dois, orar a dois, fazer jejum a dois, entendeu? Então buscar a presença de Deus a dois é algo muito importante no relacionamento. Vamos falar como que foi a nossa reconciliação. Nós morávamos, né, no mesmo bairro, porém em casas separadas,
E foi na época da pandemia, quando tudo começou, né? Essa história da pandemia, foi um momento muito triste. E algumas empresas fecharam, né? Principalmente a empresa onde ele trabalhava. Uhum. Então, o meu filho, que hoje tem 16 anos, ele colocou um currículo do meu esposo em uma cidade, né? E essa empresa chamou ele para trabalhar. Então, ele foi para outra cidade. Quando ele me convidou para ir para essa cidade onde ele estava trabalhando, no mesmo momento eu não pensei duas vezes. Cheguei pro meu pai e falei, pai, eu vou voltar pro meu esposo. Tô sentindo no coração de recomeçar. E meu pai, sempre orando por nós, na mesma hora ele falou assim, minha filha, é o que você quiser, a gente está com você, né? Estamos te apoiando. Então, tanto meu pai como minha mãe me deu muita força e nós fomos para a cidade, né? Uma nova cidade, um novo lugar, novas pessoas, que eu acho que isso foi muito importante para que a gente possa recomeçar a nossa história em um lugar diferente, pessoas diferentes. É como se você fosse começar tudo novo. Como não é? Como é você começar tudo novo, num novo lugar, né? Com novas pessoas, nova igreja. E isso fez muita diferença na nossa vida, né, amor? Com certeza, foi muito bom. Como ela falou, sim, gente, foi uma alegria tão boa no meu coração. Parece que Deus ali, tudo aquilo que eu passei, que eu busquei, a resposta veio quando ela falou, estamos indo para aí. Isso foi muito bom, nossa, eu nem gosto de falar nesse dia. Tem uma coisa que eu quero falar para vocês que é muito importante. Quando eu cheguei, né, na cidade, eu senti, sim, algo que ainda não estava no lugar, entendeu? Um vazio muito grande. Eu me lembro que eu chorei durante uma semana. Foi verdade. E ele falou assim, amor, a partir de hoje nós vamos todos os dias orar, falar com Deus antes de dormir. E vamos ler a Bíblia. Eu, você e nosso filho. É verdade. E todos os dias, e até hoje, né? Nós temos esse encontro com Deus no nosso lar. Nós convidamos o Espírito Santo para repousar na nossa casa. E nós buscamos a presença de Deus. Porque desafios todos os dias a gente tem, entendeu? Mas também temos milagres todos os dias. Temos milagres todo dia, a gente consegue ver a presença de Deus na nossa vida. Verdade. As portas se abrem de uma tal maneira, o entendimento, a visão espiritual, quando a gente coloca Deus no centro de tudo Foi isso na que nossa nós vida. fizemos. Então, assim, a gente quer dizer para você, não desista. Essas situações, esses momentos em que o casal passa pelo deserto é normal, né? Faz parte da vida a dois, mas temos que buscar sabedoria em Deus. Temos que convidar, como eu te falei, convidar o Espírito Santo para repousar na nossa casa, orar todos os dias a dois, ter propósito. O que nós queremos passar para vocês é que em momento algum vocês devem tomar decisão no momento da dor. Verdade. Tem que esperar a poeira baixar, tem que parar e silenciar para você mesmo, entender o que está passando dentro de você, porque às vezes não é nem em relação ao seu companheiro. Às vezes é uma descoberta, entendeu? Do momento em que você está vivendo. Às vezes é um sonho que você está querendo muito realizar, e essa ansiedade, né, do momento que você está passando, você não consegue analisar e colocar as coisas com calma no seu devido lugar. Então não tome decisão no momento da dor. Então, gente, o Deus, ele é especialista em reconstruir, tá? Então, não eu volto a dizer, não é que a gente tem que entrar no deserto para saber os propósitos de Deus para a nossa vida. Você pode fazer isso antes. É isso que a gente está tentando passar para você. Para você, antes de não precisar ir para o deserto,
você pegar esses conselhos que a gente... buscar a Deus. Buscar a Deus. Buscar a Deus e dar tempo ao tempo. Orar, né? Buscar, sentar para conversar, ser Sim. diferente. O diálogo é importante. A Muito gente não importante. tinha o Muito diálogo importante. correto, o diálogo a dois. Né? Hoje a gente senta, vocês vão ver isso mais para frente, que a gente vai mostrar. A gente vai mostrar a gente tomando café, a gente se divertindo, né? Brincar mais, brincar mais, não levar tudo Talvez, ao pé da letra, tudo a sério e exatamente. sabe? E muitas das vezes, por a gente ser cristão, a gente acha que tudo é pecado, que tudo a gente tem que levar tudo ao pé da letra. Enfim, brincar mais, viver mais, Amar sorrir mais, mais. amar mais, ter amor à vida. Exatamente. Né? É isso. Porque tudo que Deus faz é bom. Bom o tempo isso. todo. É isso, Um galera. beijo para vocês, Tá? que Deus possa abençoar o lar de vocês, que Deus possa levar esse vídeo para exatamente para aquele casal que está passando por um momento difícil. A gente começou esse vídeo agora, né? Com essas, a gente deu um parecer da nossa vida, para vocês não acharem que desse lado aqui tem um casal perfeito. Nós tivemos as nossas imperfeições também, mas nós voltamos. Você precisa entender que você precisa voltar e recomeçar. E foi isso que a gente fez. E você só vai entender o momento que você está passando, né? O processo que você está passando lá na frente. É isso aí. Então, jamais desista Nunca. do processo. Não amor? desista, não desista. Te amo. Valeu, galera. Vocês não esqueçam de se inscrever no canal. É um canal novo, que está começando agora, mas que vai trazer Tem mais muita coisa boa, tá bom? Tá? Beijo Valeu. para todos vocês. Tamo junto, homens. Tamo junto. Estamos juntos. Estamos juntos. Valeu.